Pastor Sérgio Calegari, canal Farol e Natureza. Hoje eu queria falar sobre o começo, porque quando nós aceitamos Jesus, irmãos, nós viemos do mundo, de falsas religiões, tínhamos pactos com demônios, com entidades, com santos, vivíamos na ignorância e Jesus, olhando para nós, nos amou e nos deu uma nova oportunidade. Então, quando eu chego para Jesus, irmãos, eu chego carregado de malignidade, de mentiras, de falsos conceitos, de aprendizados errados. Mas a partir do momento que eu começo a ouvir o Evangelho, esta palavra começa uma obra na minha vida. Por isso que diz: conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará. Irmãos, quem participou da Umbanda, Candomblé, Espiritismo, Wicca, religiões esotéricas, está contaminado com espíritos malignos, porque os guias, os orixás, nós sabemos que tudo isso são demônios, são espíritos malignos. E a Bíblia também nos ensina, irmãos, que foi dado ao homem nascer uma vez só, e disto dar conta a Deus. Então, irmãos, falar com os mortos, consultar os mortos, tudo isso é um grande engodo de Satanás para roubar a tua alma, para te enganar e para te manipular. Quando você aceita Jesus, você conhece a verdade e você começa a se libertar das religiões do passado, dos pactos do passado. Por isso, irmãos, que um dos primeiros passos que nós tomamos quando começamos a entender o Evangelho é nos batizar nas águas, porque o batismo das águas simboliza o sepultamento do velho homem com seus velhos conceitos. Então você é sepultado nas águas e levanta com uma nova mentalidade, você entendeu? E irmãos, você vai aprender que a libertação ela não começa quando o espírito maligno sai da sua vida, quando as entidades saem da sua vida e quando você quebra os pactos, mas a verdadeira libertação ela começa quando verdadeiramente o Senhor acha lugar no meu coração. Então eu vou falar sobre o começo. Antes de aceitar Jesus, você era um pai de santo, uma mãe de santa, um bruxo, um feiticeiro e o esotérico. Então você tinha pactos com as trevas, né? Na Umbanda se faz cabeça, na feitiçaria, na Wicca se fazem rituais. Então a sua alma está presa nas trevas. E quando você aceita Jesus, porque Ele pagou os teus pecados, uma obra começa na tua vida. É o que a Bíblia diz, que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel, justo e verdadeiro para dia a dia aperfeiçoar esta obra. Então, irmãos, a pessoa ela aceitou Jesus, ela era da Umbanda, do Candomblé, da magia negra. Ela vai passar por um processo de libertação. Por quê? Como ela fez pactos com essas entidades, Satanás é legalista, irmãos. Ele se prende, né, a rituais, a legalidade, a idolatria, a pactos que você fez de sangue, cabeças, palavras ditas, né, oração feitas em cachoeiras, em cemitérios. Existem centenas de influências espirituais. Aí você chegando na igreja, irmãos, você ouve o Evangelho e o Evangelho começa a fazer na tua obra, na tua vida uma obra. Como diz o versículo, aquele que começou a boa obra, ele é fiel, ele é justo e ele é verdadeiro para dia a dia aperfeiçoar esta obra. Porque a obra de Deus, irmãos, ela vai se dando conforme eu vou aprender no Evangelho. A palavra de Deus vai entrando na minha vida e o mal vai saindo. Você entendeu? Conforme eu aprendo, eu entendo, eu vou quebrando as legalidades que o inferno tem. Então, no começo, irmãos, muitos podem passar por um processo que a pessoa acha até complicado, porque durante as orações há muita manifestação, a pessoa passa mal, a pessoa vomita,
a pessoa passa por um processo onde Deus está te limpando, aonde aqueles espíritos da Umbanda, Candomblé, esoterismo, feitiçaria, espiritismo, eles vão perdendo a autoridade da sua vida e literalmente, por causa da presença de Deus e do conhecimento do Evangelho, eles perdem a autoridade da sua vida. Irmãos, muitas vezes você passa por vários processos de libertação, mas que você se propôs a buscar ao Senhor e a se converter a Jesus Cristo, é só um processo. Amém? Muitos no começo, se assustam, muitos no começo não entendem, mas irmãos, vai caminhando, vai andando, vai vindo na igreja, vai ouvindo o Evangelho, porque estas palavras vão entrar no teu coração e vão te libertando, amém? Porque o Espírito Santo é aquele que convence do pecado e da justiça. O Espírito Santo, ele vai mostrando para você mesmo as áreas da tua vida que tem que ser restauradas, transformadas, entendeu? Então o processo começa assim: Jesus me chamou, eu ouvi a sua voz, e eu comecei a vir para a igreja, comecei a ouvir as pregações. O mal que tinha legalidade na minha vida, ele se manifesta para tentar me ter de novo, entendeu? Para tentar te trazer de volta. Mas como o Senhor já deu ordem aos anjos a teu respeito, uma batalha espiritual acontece. E o vencedor sempre é Cristo, irmãos. Amém? Porque agindo Deus, ninguém pode impedir. E avançando eu, os inimigos da minha alma não têm outra opção a não ser retroceder. Irmãos, você lendo o Evangelho, você se propondo a ouvir a palavra de Deus, dia a dia, o Espírito Santo de Deus vai fazer a faxina na sua vida, amém? Irmãos, eu vi um rapaz, eu li um livro de um rapaz, que ele era muito envolvido com macumba, bruxaria, feitiçaria, quimbanda e candomblé. E quando ele se converteu, ele passou por um processo de dezenas de orações para libertação. Por quê? Como eu expliquei no outro vídeo passado, que havia num homem cerca de 2.000 demônios, uma legião de demônios. Então, conforme a pessoa foi vivendo nas trevas, na Umbanda, no Candomblé, no Espiritismo, no Esoterismo, ela foi adquirindo malignidade. Por quê? Um abismo chama outro abismo, mas a partir do momento que Jesus te separou, te chamou, Ele começa uma obra na tua vida, e dia a dia o mal vai caindo, vai perdendo autoridade, e o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, vai ocupando os lugares da tua vida. Primeiro passo: quando eu entendo o Evangelho, o inimigo perde a autoridade, perde a influência sobre a minha vida. Porque antes eu era escravo do pecado, e a Bíblia diz que o pecado está na carne. E os espíritos malignos que habitavam na pessoa manipulavam a pessoa para a prostituição, para a mentira, para o engano. Pessoas, irmãos, passaram 30, 40 anos presas nas trevas. E quando conhecem Jesus, irmãos, é aquele alívio, aquela alegria, você entendeu? Amém? Então, quando eu começo a entender o Evangelho, a primeira coisa que eu faço é me arrepender do meu passado de trevas, é me arrepender, é pedir perdão a Deus, é pedir misericórdia. E quando você pede perdão e misericórdia, Deus é misericordioso e Ele começa a obra na tua vida. Aí, irmãos, faz esta oração: Pai, no nome do Senhor Jesus, o Senhor me chamou, eu entendi o Evangelho e agora eu renuncio a tudo aquilo que eu servi no passado. Por ignorância eu servi as trevas, por falta de conhecimento da verdade eu sofri, mas agora eu estou conhecendo o Evangelho, a tua palavra, a tua pessoa maravilhosa, e eu declaro que o Senhor é o Senhor da minha vida e rejeito tudo o que eu fiz no meu passado. Rejeito as cabeças, os batismos nas trevas, aos comprometimentos, aos pactos, a tudo aquilo que eu fiz na minha ignorância. Eu te peço, me perdoa, me livra, porque eu estou me abrindo agora no nome de Jesus
para que o Senhor venha e faça a tua obra na minha vida. Pai, no nome de Jesus, eu me entrego ao Senhor sem reservas. Vem, Espírito Santo, me convence, me ensina, me limpa, me muda, me transforma, porque eu declaro que o único Senhor da minha vida é Jesus Cristo. Me arrependo do passado de pecado. E, irmãos, o arrependimento, ele move as mãos de Deus. E você pode ter certeza que dia a dia uma obra vai ser feita na sua vida, e aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Onde não havia entendimento, vai haver entendimento, porque o Espírito Santo, ele vai te iluminar, ele vai te guiar, e ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Irmãos, a importância de você ler os evangelhos durante o processo de libertação é primordial, porque conforme a palavra de Deus vai entrando, o mal vai saindo, você entendeu? É a mesma coisa, irmãos, que eu pegar um balde cheio de uma água barrenta, uma água suja. Aí eu pego uma mangueira, irmãos, com bastante pressão e vou jogando dentro daquele balde. A água limpa vai entrando e vai tirando a água suja. A água limpa vai entrando com pressão e vai limpando, vai colocando aquela sujeira para fora. É assim que acontece na nossa alma. A presença do Espírito Santo, ela vem como torrentes de água dentro do nosso ser e nos limpam. A Bíblia diz que aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão dentro do seu ser. Quer dizer, uma fonte de água, de entendimento, o Senhor te limpando, te purificando, amém? Para que você se torne uma nova pessoa. Não tenha medo. Dê o seu primeiro passo, procure o pastor da sua igreja, leia a Bíblia, irmãos, porque aquele que começou a boa obra de libertação na sua vida, ele é fiel, justo e verdadeiro para dia a dia aperfeiçoar esta obra. Aquele que está em Cristo, ele se torna nova criatura. As coisas velhas, todas elas se vão, e eis que o Senhor faz nova todas as coisas. Olha que maravilhoso, irmãos. Jesus nos dá a oportunidade de uma nova vida. E se o Filho de Deus vos perdoar e vos limpar, nós estamos limpos e perdoados, porque maior é a presença do Senhor, o sacrifício de Jesus naquela cruz. Por aquele sacrifício hoje eu tenho vida, e em nome do Senhor Jesus, Ele te chamou e para um tempo novo. Esquece o teu passado, renuncia ao passado. Você tem um único Senhor agora, que é Jesus Cristo, e o único Deus que é o nosso Pai. Amém? Então, irmãos, você está começando agora, você que tem dúvida, vai caminhando, porque o processo de Deus é perfeito, você entendeu? Vai lendo o Evangelho, porque conforme você lê o Evangelho, ele vai limpando o teu coração, ele vai te purificando, como Jesus disse para os seus apóstolos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Aceitei Jesus, comecei a entender o Evangelho, me batizo nas águas e começo a caminhar com Jesus, e tudo aquilo que era do passado perde autoridade, amém? A batalha há, mas o Senhor é o Senhor nas batalhas, amém? Deus não vai te deixar desamparado nesta batalha. No próximo vídeo, irmãos, eu vou começar a falar das experiências de pessoas possessas que quando vieram para o Evangelho precisaram passar por um processo de libertação no nome de Jesus para uma vida nova. Pastor Sérgio Caligari, Igreja Farol da Graça, canal Farol em Natureza, pregando e falando aquilo que você precisa ouvir para ter uma nova vida, porque aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Deus te abençoe.